A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 6, nos versículos de 1 a 34. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Então, praticar obras de justiça significa que são boas obras, que é um comportamento adequado, louvável, admirável. Mas o Senhor Jesus chama a atenção de algo muito importante: para serem vistos. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Então tu não tá fazendo para Deus e nem pela pessoa, né, em questão. Tu quer é ser visto, tu quer ser reconhecido, tu quer ser valorizado, admirado, elogiado. O Senhor Jesus está dizendo que tu não vai ter recompensa junto do Pai. Deus não quer que seja dessa forma. E nós terminamos o capítulo de ontem, né, falando que a nossa luz tinha que brilhar diante de Deus e diante dos homens, diante das pessoas. Quando eu falo homens, é o ser humano. E aí tu pensa assim, tá, mas e aí agora tá dizendo que a gente tem que evitar praticar as obras de justiça diante dos outros, então a gente tem que fazer escondido, em secreto? É a motivação do teu coração. Tu quer te aparecer? Tu quer ser reconhecido? Tu quer aplauso? É isso que o Senhor Jesus está falando. A nossa luz tem que brilhar, porque assim a gente glorifica a Deus e assim a gente abençoa as pessoas. Mas aqui tá bem claro, é para serem vistos. Então, a finalidade é o reconhecimento, é o elogio, é o aplauso. 2. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará recompensa. Então aqui está falando sobre dar esmolas. O verso 1 falava praticar obras de justiça. Então dar esmolas é algo bom, é algo justo, é algo correto, é uma prática cristã, é uma disciplina cristã, ajudar os pobres e os necessitados. E estudamos que sempre vai ter pobre, mas nós, entre nós, na nossa família, nossos irmãos, na igreja, no nosso entorno, no nosso ambiente, nós podemos abençoar, dando esmolas, que é o que está sendo dito aqui, mas muitas vezes tu pode interpretar como ajuda, né? Tu socorre, tu abençoa aquelas pessoas, mas não é para tocar trombeta, porque aí Jesus não vai gostar. O Pai do céu não vai gostar. Deus quer ver o nosso coração. Ele quer saber o que realmente está nos movendo, qual é a motivação de dar aquela esmola, né? E aí ele fala essa palavra que vai nos acompanhar, que já está nos acompanhando, hipócritas.
essa dicotomia entre o que tu faz e o que tu é. Isso é hipocrisia. É tu aparentar algo externamente. Tu vestir uma capa, colocar uma maquiagem, um personagem, mas o teu interior, quem tu é lamentável. É terrível. Tu não pode viver uma vida dupla. Isso é hipocrisia. É por fora, externamente, publicamente, tu é uma pessoa. Mas no teu íntimo, o teu pai que vem em secreto se desagrada com a tua atitude. E isso é hipocrisia. E Jesus está falando sobre isso, como fazem os hipócritas para serem elogiados pelos outros. Então, é o mesmo princípio do verso 1. É receber reconhecimento. E isso tem muito a ver com um pecado chamado vaidade, orgulho, soberba, que é a pessoa que se sente ou se vê superior aos outros, melhor do que os outros, numa posição elevada. Então, ela quer receber aquilo que ela acha que ela merece, que é o elogio, que é a admiração, que é o reconhecimento. E isso na palavra de Deus está sendo usado como tocar trombeta, está sendo comparado com tocar trombeta. E aí a gente tem que voltar para o Pentateuco e lembrar, né? Que para que tocava trombeta? Para chamar atenção, para guerra, para coisas importantes, para solenidades. Então, realmente, tocar trombeta chama a atenção. Então, a pessoa quer a atenção, ela se alimenta da atenção alheia, do elogio, do reconhecimento, da admiração. Mas o pai que vem em secreto não vai abençoar, porque aquilo não vem de um coração puro, sincero. 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Então, é muito forte isso aqui. Então é proibido orar em público, orar em voz alta? Não, não é proibido. É claro que não é proibido. É importante tu orar por alguém, é importante tu interceder, tu abençoar, tu fortalecer o teu irmão. Amém. Glória a Deus. Isso tá certo? A questão é bem clara, não sejam como os hipócritas, que eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Para quê? Para serem vistos. Ó, como ele é espiritual, ó, como ele é santo, ó, como ele conhece a Bíblia, ó, como ele é um profeta, ó, não sei o que as pessoas pensam ou falam, mas a pessoa que está fazendo isso está se alimentando disso, desse retorno dos outros. E a Bíblia está dizendo que tu tem que ir pro teu quarto, tu tem que orar em secreto, tu tem que falar com teu pai, tu tem que te derramar, tu tem que te humilhar, tu tem que abrir teu coração para Deus. Então há momentos públicos, né, na nossa fé, mas o que nos fortalece, o que nos mantém de pé é o secreto. É aquele tempo que tu passa com o teu pai, que tu passa com Deus, em que tu é 100% verdadeira, honesta,
né? E não quando tu quer ostentar, aparentar, aparecer, representar para os outros. E aí fala sobre isso, ó. Que quando tu for orar, tu não fica repetindo. Nós usamos bem claro a palavra oração. A Bíblia fala sobre oração. Quem quer ser visto pode ficar com, que nem eu digo para vocês, com blá blá blá, que é essa repetição vazia, né? Papagaio fala, repete. Não é isso. Nós não fazemos isso. Nós falamos com o nosso Pai. Não sejam como eles. Porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. 9. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu falei para vocês que tem uma playlist no canal, a Bíblia diz, sobre o Sermão do Monte. E tem um vídeo muito forte, muito impactante, foi muito forte para mim, sobre o Pai Nosso, sobre essa oração. E hoje eu tenho, assim, por objetivo trabalhar com vocês o capítulo. Então, eu não posso aprofundar muito. E nestes vídeos, nessa playlist, foi bem aprofundado. Porque a gente estudou um mês inteiro apenas, né? Única e exclusivamente o Sermão do Monte. Então aqui eu vou só resumir. A oração do Pai Nosso, ela é um modelo, mas ela é um modelo perfeito. Ela é um modelo para que nós saibamos como falar com o nosso Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então tu começa louvando, adorando, glorificando. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O maior objetivo de uma oração é fazer a vontade de Deus, é conhecer a vontade de Deus, é obedecer à vontade de Deus. Porque assim como a vontade de Deus é realizada nos céus, ela também deve ser realizada na terra, através das nossas vidas e da nossa busca, da nossa sinceridade. Quando tu chega diante de Deus, claro que tu vai pedir, tu vai compartilhar com Deus a tua dor, a tua angústia, a tua preocupação, o teu desafio, o teu sofrimento. Tu vai falar, tu vai te abrir com o teu Pai. Mas, assim como Jesus, que seja feita a tua vontade. E o que eu quero destacar? O Pai Nosso. Então, Jesus está deixando bem claro que nós somos filhos, filhas, nós fazemos parte de uma família espiritual, de uma família da fé. E o Pai é nosso, Ele nos cuida. E nós queremos viver aqui na terra para que o reino dele se acerque de nós. E para que nós, com nossas atitudes, pensamentos, sentimentos, palavras, possamos trazer este reino, viver esse reino, valorizar este reino aqui na terra. Venha o teu reino, que a tua vontade se realize, que eu possa ouvir a tua voz e obedecer. E aí tem essa parte muito forte, né, sobre o perdão, sobre as dívidas, que a gente quer ter uma relação com Deus, nós queremos ter essa relação vertical, mas para que isso se estabeleça de uma forma real, nós precisamos nos relacionar
com nossos irmãos, nossos semelhantes, com o próximo, de uma forma horizontal. Então, vertical e horizontal é a cruz. Foi isso que o Senhor Jesus fez. Ele uniu céus e terra. Ele nos uniu com o Pai. E os nossos pecados e a nossa falta de perdão causa separação. Então, se tu quer o perdão de Deus, tu tem que perdoar teu irmão. 14. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Isso aqui é muito sério e é motivo de muitas dores, sejam físicas, emocionais ou espirituais. A falta de perdão. Tu foi ferido, tu foi ofendido, alguém te deve. Dói. Dói, dói. Dói muito. O que tu vai fazer? Tu vai esperar a dor passar? Tu vai esperar a ferida fechar? Tu vai esperar o tempo? Não. Tu vai para a presença de Deus e em secreto tu vai perdoar aquela pessoa. Tu vai falar o nome da pessoa. Em nome de Jesus, eu perdoo fulano. Vou falar o nome da pessoa. Em nome de Jesus, eu perdoo a fulana. Eu oro pelo fulano. Eu oro pela fulana. Eu abençoo a pessoa. Eu abençoo com toda sorte de bênçãos. Eu peço, Senhor Deus, que a tua palavra chegue ao coração. Tu vai orar por aquela pessoa. Mas, Cândida, isso custa muito, isso dói muito. Sim, mas Jesus nos perdoou. Jesus na cruz pediu perdão. Pai, perdoa-eles porque eles não sabem o que fazem. Então, se tu é cristão, tu vai ter que perdoar. Porque se tu não perdoar, eu vou te dizer uma coisa. Tu tá te enganando. Pode demorar? Pode. Mas vai acontecer. Tu vai perdoar. O Senhor Jesus vai remover. Porque tu vai para a presença dele todos os dias. Ou 3 vezes por dia. Quantas vezes for necessário. E vai apresentar aquela pessoa que te feriu. E vai apresentar aquela pessoa que te enganou, que te traiu. Aquela situação. Porque às vezes não é só uma pessoa, né? São circunstâncias também difíceis. Então, se tu perdoar aos outros as ofensas deles, o Pai de vocês que está no céu também vai perdoar vocês. Mas se vocês não perdoarem os outros, não perdoarem as ofensas deles, o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então existe esse perdão, vamos dizer, interno, que vai demorar um tempo, mas tem esse externo que tu vai confessar com a tua boca, tu vai lutar contra isso. E é assim que a gente age. Porque é isso que Jesus nos ensina, é isso que a Bíblia nos ensina. Que a gente deve orar, deve abençoar, né, as pessoas que nos ofendem ou as pessoas que nos devem. E, de novo, a minha relação com Deus vai se refletir na minha relação com as pessoas. Muitas vezes, o mais difícil não é orar, louvar, adorar, ler a Bíblia. Isso é tão bom, né? O mais difícil às vezes é conviver com pessoas. E tu vai pôr em prática o que tu lê na Bíblia, o que tu ora, o que tu louva, é no dia a dia com as pessoas. Então o perdão, ele é nos oferecido através do sangue de Jesus. Deus nos perdoa, né? Através do sacrifício de Jesus. E nós que temos este sangue, devemos perdoar os nossos irmãos ou o nosso semelhante. 16. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando,
e sim ao seu pai em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Então, jejum não é para as pessoas acharem que tu é espiritual. Não é para as pessoas ficarem com pena de ti. Não é para que tu publique, anuncie que tá jejuando, sabe? Ah, é uma perda de tempo isso. Não. O jejum tem que ser uma prática espiritual de humilhação, de quebrantamento. Não é para se aparecer. Então, as pessoas não podem desconfiar que tu tá jejuando. Ó, tu não pode se desfigurar para parecer para os outros que tu tá jejuando. Ao contrário, tu tem que ungir a cabeça e lavar o rosto, né? Tu tem que ter uma aparência que ninguém vai suspeitar que tu tá jejuando. É tu e Deus que tá sabendo que tá jejuando. Claro, existem jejuns que a gente combina com as pessoas, é diferente. Tem jejum da igreja, do culto, uma campanha. Não é isso que está sendo falado aqui. Aqui tá falando tu jejuar e virar uma vítima. Tu jejuar e agonizar em praça pública. Tu jejuar e querer a compaixão dos outros. Querer que as outras pessoas fiquem, como ela jejua. Como ela é espiritual. Então, de novo, tu tá buscando uma aparência externa para receber um retorno externo. E a Bíblia está dizendo, o Senhor Jesus está dizendo que é o teu pai que vem em secreto que vai te recompensar. Porque se tu receber a recompensa humana, tu não vai receber a divina. Quem recebe o elogio, a admiração, já recebeu a sua recompensa. 19. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Então existe aqui uma comparação entre duas atitudes: acumular tesouros na terra e ajuntar tesouros nos céus. Tem gente que está com os olhos na terra e tem gente que está com os olhos no céu. Tem gente que quer viver aqui mandando tijolinho pro céu. Quero que eu me lembro de ouvir isso quando eu era criança. Então, tu tá juntando esse tesouro no céu. E isso vem daqui, da terra. É diferente de tu acumular tesouros aqui na terra. E aí, o teu tesouro vai estar onde está o teu coração. O teu coração vai estar onde está o teu tesouro. Tu tem tesouro no céu ou tu tem tesouro na terra? O teu coração, ele bate, pulsa, vive, vibra pelo que está no céu, pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus ou pelas coisas da terra? O que te faz feliz? O que te dá alegria, contentamento? É aqui na terra? São as coisas terrenas, passageiras? São os tesouros terrenos? Ou é os bens espirituais? Onde está o teu tesouro? O que vale mais para ti? O que é mais importante? O Senhor Jesus amava pessoas e usava coisas. E existem pessoas que amam coisas, idolatram coisas, supervalorizam coisas e usam as outras pessoas. Onde está o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. 22. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Olhos bons. Eu acho que é uma das coisas mais fortes agora nos nossos dias, porque tudo é os olhos. As pessoas olham
Tem câmeras também por tudo. Somos vigiados. E como estão os nossos olhos? O que a gente está vendo? Os nossos olhos são bons? Eles abençoam? Eles têm misericórdia? Eles têm luz? Ou os nossos olhos são maus? Estão na escuridão, em densas trevas. O nosso íntimo, o nosso interior revela o que é importante para nós. O que está dentro de nós revela a quem nós servimos, o que é o nosso amor, o que é o nosso tesouro, o que é o nosso valor. E isso é muito revelado pelos nossos olhos. O que tu olha, o que tu busca, o que tu quer, o que tu admira, o que tu ama. Os teus olhos brilham com o quê? 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. O Sermão do Monte está dividido em partes, assim, né? Didáticas. Mas se tu lê esse versículo, ele está falando do mesmo assunto. O que os teus olhos estão adorando? Qual é o Senhor que os teus olhos adoram? Tu ama o quê? Tu ama quem? São dois senhores. É luz e trevas. E não tem como amar a Deus e amar as riquezas. E no original, esta palavra é mamon. Vamos dizer assim, é o Deus da riqueza, das riquezas. E muitos se perdem por causa do fascínio pelas riquezas. 25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então aqui, Jesus está falando sobre algo muito sério e muito humano, que é a preocupação. Nós nos preocupamos, nós ficamos ansiosos, nós temos questões importantes no dia a dia, que tiram o nosso sossego, né? Que tiram a nossa paz, que nos preocupam. E a gente viu que no deserto, né? Eles tinham fome, eles queriam comida, eles tinham sede, eles queriam bebida. E Deus sustentou o povo com pão e água em pleno deserto. E fala aqui também sobre o valor. Compara, né? Se as aves do céu que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros são sustentadas por Deus, por que nós que somos seus filhos não seríamos sustentados, protegidos, guardados? Então a preocupação muitas vezes é que a gente não acredita no amor de Deus. A gente não acredita que Ele é um Pai, que Ele tem responsabilidade, compromisso, aliança conosco, de nos sustentar, fortalecer e proteger. Se Deus mandou o maná, Deus mandou as codornizes, fazia água brotar da rocha para sustentar aquele povo que a gente viu, murmurador, teimoso, rebelde. Imagina o que Ele vai fazer com os seus filhos. Ele vai nos abençoar. E é confiados nisso que a gente tem que entregar as nossas preocupações, angústias, ansiedades para Deus através da oração. 28. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Então, Deus veste a erva do campo, né? E a gente viu também que eles ficaram no deserto e eles tiveram roupa.
a roupa deles não apodreceu, não encolheu, não se estragou. As sandálias dos seus pés, né? A fidelidade de Deus com o alimento, com a bebida, com a roupa, com o sustento, com cuidado com o seu povo. 31. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Lhes serão acrescentadas. Então aqui a gente vê que há uma prioridade. Se tu priorizar a Deus, se tu buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas estas coisas serão acrescentadas. Tudo o que tu precisa, Deus vai te suprir, porque Ele nos ama. É isso que nós temos que entender do ponto de vista racional, do ponto de vista emocional, mas acima de tudo espiritual. Ele nos ama, Ele mandou o seu Filho para nos salvar, para nos perdoar. Então, Deus está no céu e Ele sabe do que nós precisamos. Ele olha desde o céu e vê a necessidade dos seus filhos. Mas a gente tem que se agradar de Deus, tem que amar a Deus, tem que submeter à vontade dEle, para que Ele, como um pai amoroso, possa prover para os seus filhos. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Não se preocupem com amanhã, porque amanhã não existe. Não se preocupem com o futuro, porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente.